Olá pessoal, eu quero falar aqui rapidinho sobre risco retorno, tá? E eu vou mostrar para vocês, eu fiz várias entradas, tá? Em vários pares aqui no Forex, observando correlações e estruturas gráficas. E o prazo é longo, né? Eu estou fazendo entrada na sexta-feira, nem é um dia bom para estar operando, é o dia que o mercado perde padrões técnicos ou fica lento na verdade, e também é o dia que os players estão retirando suas posições do mercado para não ficar expostos às possíveis catástrofes do final de semana, porque aí a segunda-feira vai abrir muito precificado o mercado, né, com fortes gaps, e aí os cisnes, o mercado fechado no final de semana ele não vai poder fazer nada. Então por esse motivo eles vão lá e encerram posições nos finais de semana. Então fica aí uma dica de que no Forex aí de quinta para sexta, se durante a semana o mercado está em tendência de alta, de quinta para sexta pode haver uma reversão por causa dessas retiradas de posições, tá? Então vamos lá. Eu fiz uma entrada no euro, vou explicar a entrada no euro. Nós temos um padrão de força acontecendo, que aconteceu na verdade aqui, tá? A gente só vai tomar eu estou entrando até atrasado na verdade, porque eu não vi a oportunidade acontecendo antes. Eu vi que nós temos uma força compradora e há uma possibilidade dela continuar aqui. Se não, se essa força for anulada, o que eu acho muito difícil, né, eu vou ser estopado aqui embaixo aqui. Mas eu estou acreditando nesses players que entraram com a grande quantidade de volume financeiro aqui. A entrada correta seria aqui onde está a pontinha da seta. Então essa seria uma entrada legal. Então eu estou entrando no euro com base na probabilidade desse movimento se projetar aqui para cima, entrando no dólar, porque seguindo a correlação, se eu compro euro eu não posso comprar dólar, certo? Eu tenho que vender dólar. Então o dólar fraco. E aqui de fato a estrutura gráfica nos mostra, né? Nós tivemos uma agressão na ponta vendedora, o preço está acumulado debaixo das médias móveis, né? E agora dá uma puxada para baixo aqui. Eu não acredito que isso vai acontecer hoje, pode ser que aconteça na semana que vem. Se acontecer hoje, beleza, nós estamos comprados bem no centro dessa consolidação, tá um pouco no negativo aqui, mas bem no ponto de controle, vamos dizer ali. Sexta-feira é assim geralmente, tá? O GBP/USD também, tá? Relação risco-retorno 1 para 1, também padrão de força, embora já escalonado aqui, mas espera-se um candle de exaustão aí, alguma coisa assim. De toda forma, stop loss para a gente não ter, não se arriscar demais. Agora vamos falar aqui, tem o AUD/USD também, e o AUD/USD eu estou com a relação risco-retorno invertida. Aqui eu estou com a relação risco-retorno quase que 1 para 1 ainda, mas o AUD/USD está bem invertido aqui a relação risco-retorno. Tá vendo que o meu alvo ele é pelo menos o stop loss é 1,5 vezes maior do que o alvo. Tem gente que pensa, né, mas relação risco-retorno invertido dá certo? Dá e não dá, né? Depende da onde você vai se posicionar no gráfico, tá? Por exemplo, se você faz uma entrada nesse ponto, tá? Você comprou aqui, vamos deixar a linha verde, entrou comprado aqui, tá? E o seu alvo é aqui, então perceba que é um alvo curto, tá? Um alvo curto, mas você pensa, poxa, se eu pôr um stop longo, eu tenho maior probabilidade de acertar o alvo, porque o meu stop está longe. Então eu acho que o mercado oscila e vai lá, toca meu alvo e, né, eu saio da operação, stop longo. Mas perceba que não foi lá, não buscou o alvo. Por quê? Porque não é o stop longo que vai fazer a sua operação dar certo, é a entrada correta. Se você faz uma entrada correta, é óbvio, tá? É óbvio que o mercado vai no seu alvo, porque você sabe analisar o preço, você sabe fazer uma análise, você tem uma análise técnica boa. E lógico também, se você fizer uma entrada boa ou mediana, né,
mas o seu stop está longo, você dá espaço para o preço respirar e ele vai sim eventualmente fazer algo a seu favor, desde que você esteja a favor da tendência, tá? Então por isso que é importante operar a favor da tendência. Você consegue seguir uma tendência nova e com stop longo, muito provavelmente você só vai acertar, porque o stop é longo. Você está pondo stop abaixo de fundos técnicos, por exemplo, mesmo que você esteja comprando rompimento, que na minha opinião não é a melhor forma de se comprar uma tendência, é uma forma meio que atrasada, você perde mais de 40, 50, até 60% aí da tendência do fluxo, né? Então tem formas mais eficazes. O método Follow Reading, ele mostra você a forma mais eficaz de aproveitar uma pernada de alta como essa aqui, tá? Como essa aqui, embora já esteja entrando bem atrasado, né? Mas aqui eu entrei mesmo para mostrar para você sobre risco retorno. Essa segunda entrada aqui é caso o mercado corrigiu, eu vou entrar de novo comprado, né, com mais dois contratos, e trago o meu médio bem aqui próximo a esse ponto de entrada aqui, né? Mas o meu stop está aqui. O interessante do stop sendo grande, né, maior do que o risco, maior do que a potencial alvo, é que ele esteja no gerenciamento de risco, né? Ele pode ser 10 vezes maior do que o seu alvo, mas ele tem que estar no gerenciamento de risco, tá? Isso é muito importante também. Outra coisa sobre relação risco-retorno invertida, então eu mostrei para vocês aqui através desse exemplo, né? Se você tivesse um stop muito maior do que o seu alvo, mas entrou no lugar errado, você vai ter o stop atingido, obviamente. Não é, gente, não é o local, não é o tamanho do seu, como eu disse, não é o tamanho do seu stop que determina a operação vencedora. Não é o tamanho do seu alvo, por menor que seja, que vai determinar a operação vencedora. É claro que quanto mais perto o alvo ou o stop, mais fácil de ser tocado. Então, se você pensa pela lógica, poxa, então eu vou afastar o stop e vou diminuir o alvo. Então é óbvio que você vai ter mais takes, né? Esse é o raciocínio dos scalpers, tá? Mas desde que o stop longo esteja em gerenciamento de risco, porque aí senão no longo prazo vai ficar insustentável essa situação. Mas ao contrário, né, que é o risco retorno muito positivo, ou seja, o alvo muito longo e o stop muito curto, aí você precisa de entrada muito técnicas, né? Você precisa de ter mesmo um domínio de price action mesmo, né? Quando você está fazendo scalp, ali você vai aproveitar menos das oscilações de mercado, né? Por exemplo, caiu, né? Chegou à exaustão da queda mesmo, você compra. Subiu até a exaustão, você vende. Aí você vende, o mercado pode até subir mais, mas não tem problema. Aí ele já não tem muito para onde ir, porque já está exausto o preço, ele precisa de corrigir. E aí o seu stop longo vai servir para isso, para dar esse espaço de oscilação lá no topo, para quando cair te dar aqueles pouquinhos pontos, né? Mas se acontece de continuar subindo e você se lascar, né? Claro, então assim, o mais seguro que eu vejo é a gente seguir mesmo o gráfico. Segue o gráfico. Eu nem olho muito notícia não, eu não sou nem muito fundamentalista não. Mas sobre risco e retorno eu tenho isso a dizer. Tem gente que fica na frescurada, risco e retorno positivo vai te garantir consistência a longo prazo. É mentira. Risco e retorno negativo também, por outro lado, como eu disse, né, você pode entrar aqui por um alvo bem curto e um stop bem longo, o risco e retorno negativo, mas sua entrada é uma merda, né? Você tem que saber fazer. Gente, não adianta. Olha o gráfico, pô. Olha o gráfico. Tá? Então, assim, risco e retorno, seja positivo ou negativo, não garante nada. Não garante nada. Primeiro que não tem como, nem se você fizer a melhor análise com a melhor estratégia e entrar no melhor momento, você não tem nada garantido, porque isso aqui é mercado de renda variável, não renda fixa, né? Salário não tem aqui é lucro. Então, assim, essa questão de risco e retorno, esquece isso. O pessoal fica falando, usa positivo, usa negativo. Não. Primeiro você precisa aprender a ler o fluxo, a ler os gráficos, a entender a dinâmica dos preços, tá? Para depois entender a lógica de montar uma posição. Poxa, se estatisticamente, se eu comprar, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu comprei nesse fundo, estatisticamente
o preço não tem probabilidade de romper esse fundo aqui, tá? Tem probabilidade de segurar por aqui até na metade aqui e subir. Então, bom, meu stop aqui, pô. É um stop longo enorme, mas tá dando gerenciamento de risco, então bora. Então bora, né? Se eu comprei errado, vamos supor, se eu comprei aqui, por exemplo, e o preço vem descendo, e eu tenho margem, está dentro do gerenciamento, eu fazer mais uma compra por aqui, então pode pôr mais uma compra por aqui, que se vier estopando, stop no gerenciamento de risco. Pelo menos eu arrisquei mais uma compra aqui na metade, tá? Comprando a um preço mais em conta, vamos dizer assim, e daqui o mercado sobe, só que não teve nem força para chegar nessa região aqui, né? Chegou na metade aqui dessa barra verde e já subiu, tá? Então dá para você montar posições assim também. Você põe um pouquinho aqui, compra um pouquinho aqui, tá? São entradas homeopáticas, entradas parciais, tá? É a forma que estou operando. É mais complexo um pouco, mas dá super certo aí. Se você segue o gerenciamento de risco, tá? Independente, você pode fazer qualquer entrada no gráfico, de olho fechado. Você tem que estar no gerenciamento de risco, simples, tá? Então você pode entrar de olho fechado. Ó, aqui claramente a gente já tem uma divergência, o mercado não quer subir, ele quer corrigir. Eu posso até fechar essa operação, tá? E deixar só essa aqui. Se ele quiser corrigir, ele corrige, pega e sobe, tá? Eu vi que o mercado já é sexta-feira, então uma aqui eu vou encerrar. Mas para mostrar a vocês aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vamos tirar essa operação, já que eu vou aqui tá com 2, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso entrar com 3 lotes aqui, né? Por exemplo, um buy limit aqui, entro no preço melhor, modificar, eu vou deixar o lucro no 65 e o prejuízo no 61, modificar, agora eu vou configurar aqui, ó. Então eu vou pôr o meu stop vai ficar aqui, né, como antes, aí eu tenho um risco retorno até melhor aqui, mas antes estava bem inverso ali. Então agora mudando aqui o meu alvo, eu saio um pouquinho no lucro nessa operação, né? Pode considerar que foi um mini scalpzinho aí que eu não soube aproveitar bem. Então tá voltando, eu vou saio, né? Então eu tenho essa opção e posso deixar andar também, né? Mas agora eu vou deixar, eu vou subir mais porque eu acredito que o mercado ele não desce aqui tudo não. Então vou deixar aqui um pouco. Então agora eu estou com a ordem pendente de compra. Não estou mais posicionado no áudio SD, mas com uma ordem pendente. Quando nós temos essa divergência, né, no RSI, tá aí a divergência. Se quiser saber mais sobre divergência no RSI, a gente explica lá dentro do curso, mas há uma forte probabilidade de correção aqui para o nosso alvo. Anteriormente já tivemos isso acontecendo, né? Olha, o RSI apontando a divergência e uma correção até as médias, né? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre risco retorno invertido ou positivo. Na verdade, o que vai interessar é a sua análise técnica, tá? O seu gerenciamento de risco e, óbvio, você posicionar alvos que façam sentido, stops que façam sentido e, óbvio, também fazendo entradas que façam sentido. Não adianta você fazer entrada cocô e pôr alvo cocô e stop cocô. Não adianta. Tem que fazer uma entrada boa, pôr um alvo razoável, um alvo conservador e um stop técnico. É isso que determina o sucesso de uma operação, ok? Então são essas as dicas aí de hoje aí. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.